Mas olha o golpe que eles estão programando para a sociedade brasileira. Olha o golpe que o governo está dando, o governo federal. Nós temos 72 facções no Brasil. Me diga uma que o governo federal tenha desmontado. Qual é o interesse que tem o governo em deixar com que as facções avancem cada vez mais? Por que eles não tomam medidas eficientes? O que o senhor defende do ponto de vista de prerrogativas dos governadores, tendo em vista que o governo enviou agora, quer dizer, o governo começou um debate de uma PEC para mudar esse sistema de segurança pública nacional? O governo federal está enganando, ele está tapeando a população brasileira. Ele está simplesmente desenhando uma cortina de fumaça de um assunto que, se você buscar, que a insegurança não é uma novidade hoje para o povo brasileiro. Desde a eleição anterior, ela já atingia 75% de preocupação da população. Virou a prioridade da população, então, segurança. Que nunca teve antes. Antes você tinha problema de saúde, você tinha educação, você tinha emprego. É a primeira vez nos últimos anos que segurança atingiu esse patamar no Brasil. Bom, o que o atual governo fez? Ele não fez nada. Ele simplesmente pegou uma lei que já existe, tá certo? Que é uma lei do SUSP, e quer transferir essa lei numa emenda à Constituição, com qual objetivo? Criar situações vinculantes, ou seja, prerrogativa de mandar, de definir regras e normas gerais às polícias dos nossos estados. Então é mais uma manobra de tirar poder dos estados, que nós temos essa prerrogativa pela Constituição de 88. Ela é nossa. E ele quer nos tirar essa prerrogativa, como se ele fosse um exemplo de gestão. Mas olha o golpe que eles estão programando para a sociedade brasileira. Olha o golpe que o governo está dando, o governo federal. Ele quer dizer o seguinte: olha, eu gastei 2 anos para querer mostrar a verdade. Qual a verdade? Eu vou retirar a prerrogativa dos estados. Mas eles estão maquiando como se isso fosse... Não, eu quero a integração das polícias, mas sob o comando dele. Não é a integração. Eu pago, nós governadores pagamos, e eles querem dizer quais são as diretrizes que devem seguir, sendo que eles não entendem nada da peculiaridade de cada estado, do crime em cada estado, em cada região. Mas avançando em cima disso, eles gastaram 2 anos para apresentar uma proposta que é nada, a não ser concentrar o poder das polícias dos estados. Mas e o combate da criminalidade? Onde é que está? Eles sabem que eles não têm braço para alcançar o crime no Brasil e que o que eles deviam propor seria uma integração das polícias nossas em cada um dos estados e abrindo a nós, tá certo, o COAF, para que nós tivéssemos acesso a essas informações dos traficantes, como de todos os criminosos, e além do mais, que o governo federal se propusesse a fazer repasses à altura aos estados. Para você ter uma ideia, Goiás eu já investi 17 bilhões de reais em 5 anos e meio. O governo federal me repassou 940 milhões. 17 bilhões aqui, e o governo federal me passou 940 milhões. Ou seja, isto mostra o desinteresse real do governo. Então ele cria um factoide para amanhã chegar: olha, eu não fiz nada porque infelizmente a PEC não passou. Então você vê a fraude que ele está montando, tá certo? Mas como é que seria possível fazer essa integração das polícias? Como é que o senhor acha que isso é possível? É só ir lá em Goiás, só chegar lá, me visitar lá, você vai ver na sede da Polícia Federal. Na sede da Polícia Federal está lá a inteligência da Polícia Civil, a inteligência da Polícia Militar, a inteligência da Polícia Penal, a inteligência da Polícia Rodoviária Federal e a integração das nossas ações conjuntas com os batalhões operacionais em todo o estado de Goiás. Então, se isso está certo, se isso deu certo no estado, por que em Goiás é um estado que você não tem nem um palmo de terra comandado por faccionado? Ora, mas Goiás... Não, Goiás tinha 6 cidades mais violentas do Brasil, que eram as cidades do entorno de Brasília. Entre elas, a de Valparaíso, que era a mais violenta do país.
E por que não é hoje mais? Porque exatamente existe um sistema de inteligência, existe a parte operacional da polícia, integrada com a Polícia Rodoviária Federal e Federal, que dá ao cidadão, não é sensação de segurança, é segurança plena. Em Goiás se tem segurança plena hoje em todo o território do estado de Goiás. Então, o governo federal, para você ter uma ideia, tem uma matéria publicada pela mídia que mostra o seguinte: eles mandaram as forças nacionais, né, a Força Nacional para o Rio de Janeiro. Em 45 dias, não prendeu nenhum traficante, gastou 10 milhões e 500 mil reais. Então, você não tem nenhuma eficiência, você não tem braço para atingir a criminalidade e, de repente, você quer se apoderar das prerrogativas do estado de Goiás. Ora, eu não admito isso. Quem foi eleito fui eu. Quem tem que dar segurança pública e tem que me respaldar é a União. Agora, se a União tivesse um compromisso, ontem mesmo, no encontro do que nós tivemos aqui em Brasília, do BTG Pactual, tá certo? Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente do Paraguai e tive a oportunidade de almoçar com ele. Então, conversando com ele, dizendo exatamente do contrabando de armas. Ele dizendo: olha, governador, eu estou aberto. Eu fui o primeiro presidente que cancelei a importação de armas no país, de drogas. Então, o que eu espero? Uma ação conjunta. Se você pergunta a mim o que seria a ação do governo federal, seria exatamente monitorar com satélites, com drones de longa distância, com parcerias com os países da América Latina, para que nós coibíssemos na origem, no local onde está acontecendo, e não querer exatamente se arvorar de poder governar ou de comandar as nossas polícias nos nossos estados. E aí vem, num comparativo primário, dizer: olha, Sistema Único de Segurança Pública é igual ao Sistema Único de Saúde. Eu disse: calma, igual ao Sistema de Educação. Eu falei: calma, por favor, deixa eu explicar a vocês. Pneumonia em Goiás, ela é tratada da mesma maneira que no Amazonas, no meio do Rio Grande do Sul. Por favor, tá certo? Entendam. Educação, todos nós temos o IDEB, tem alfabetização na idade certa, são metas de educação. Crime, cada estado, por questões culturais e localizações, tem características diferentes. Eu não estou na fronteira da Amazônia. Por que o governo ocupa da Amazônia? Nós temos a fronteira do Paraguai, nós temos fronteira com a Bolívia, com outros estados aqui, com a Venezuela, com tantos outros. Então, cada estado tem a sua característica e você precisa de respeitar as polícias militares, respeitar a Polícia Civil e a Polícia Penal, para que você tenha braço e força para atuar na sua unidade federativa. E aí sim, ter um esforço conjunto para poder discutir essas decisões nos lugares, como por exemplo, Salvador, Bahia, Ceará, a situação que está o Rio de Janeiro, enfim. Não vou ficar aqui nominando estados, mas hoje o estado do crime comanda a maior parte do território brasileiro do que o Estado Democrático de Direito. Esta é a invasão que amanhã vai chegar comandando o país, vai comandar todos os poderes constituídos. E todo mundo está por uma questão de se amedrontar diante da violência e da capacidade das facções, se atemorizando cada vez mais e recuando neste combate. É o exemplo do governo federal. O governo federal dá uma ré enorme, tá certo? Ele não tem nenhuma proposta para combate essas facções. Qual ele combateu? Qual ele deu conta de realmente desmontar elas? Qual? Nós temos 72 facções no Brasil. Me diga uma que o governo federal tenha desmontado. Nós temos a Amazônia todinha tomada pelo Comando Vermelho e pelo PCC, mais as facções mexicanas, venezuelanas e colombianas. Lá está tudo à disposição do governo federal. Por que ele não vai lá atuar? Por que ele não mostra resultado para a população? Então, este colapso é uma fraude que nós precisamos alertar a população brasileira. Eles estão lavando as mãos, eles estão querendo botar a culpa amanhã no Estado, nos estados, eles estão querendo botar a culpa numa tramitação de uma PEC, que todos nós sabemos que PEC é tramitação longa, não é aprovar um projeto de lei. Ele é incapaz de chegar, reunir os governadores para um tema que eles esconderam ele até o dia da reunião nossa. Quer dizer, é justo você propor
uma ingerência nas minhas prerrogativas de governador, sem sequer eu ter me reunido para tomar conhecimento, tomei conhecimento pela mídia. O senhor fez chegar à presidência essa insatisfação? Lógico, eu disse a ele. Inclusive está fazendo agora? Por quê? Olha, como é que eu vou saber uma coisa que você está me trazendo agora, de prato feito? Vem cá, sendo que quem faz a segurança hoje dos crimes federais sou eu, e de repente você vai querer me ensinar como é que eu faço. Eu pago a polícia, eu tenho segurança plena em Goiás, e eu tenho que aprender com vocês o que vocês vão dizer de diretrizes gerais? Governador, só para... O senhor falou bastante sobre esse tema e de uma maneira muito nacional. Sim. E essa plataforma de segurança vem sendo apontada como uma das grandes plataformas que o senhor pretende usar para uma eventual campanha para as eleições de 2026. Eu queria aproveitar para perguntar, o senhor pretende disputar as eleições? Já tem o aval do seu partido União Brasil? Sim, já tem um aval do partido, já por várias vezes o presidente do partido, o Antônio Rueda, já deixou claro, tá certo, que sou pré-candidato, até porque só se dará a candidatura na convenção, claro, pelo partido, e o tema que é priorizado é exatamente o tema que a população está pedindo, pelo amor de Deus, para ver se as autoridades têm coragem de enfrentar o crime, porque você não vai pedir que o cidadão comum enfrente o crime se as autoridades estão ajoelhadas por crime. Não é verdade? Então, quer dizer, a decepção da população é essa. E por que esse sentimento de que Goiás é hoje o estado mais bem avaliado do Brasil? É porque o cidadão anda em Goiás, nós estávamos conversando agora há pouco, nós chegamos numa situação onde um fala para o outro, olha, mas também você estava andando com o celular na rua, como se isso fosse algo errado. Ah, por isso que eles tomaram o seu celular. Ah, você estava andando de bicicleta, tomaram a sua bicicleta. Pelo contrário, você pode andar do jeito que você quiser, em qualquer lugar, em qualquer hora do dia e da noite, falar no celular a hora que você quiser, e é para isso que você tem que ter segurança pública. Não é cada vez responsabilizar o cidadão dizendo, você está dando espaço para... Vem cá, meu amigo, eu pago imposto. Eu tenho que ter essa cobertura do governo, eu tenho que ter essa situação do governo me proteger, tá certo? Não é me cercear do meu direito de cidadão. Então, eu sou pré-candidato pelo Partido União Brasil e não estou aqui trazendo uma hipótese. O cidadão quiser andar com o celular na rua, andar em qualquer lugar da praça ou sua propriedade urbana ou rural, em qualquer município do estado de Goiás, ser respeitado, vá para lá e vá ver se essa é a realidade ou não. E por isso, o desenvolvimento chegando, as empresas migrando, porque não tem que ter carro blindado, não tem que ter segurança privada, e o cidadão mais humilde hoje vai para o ponto de ônibus a qualquer hora, abre sua empresa a qualquer hora da madrugada e sai de lá com tranquilidade, ir embora para casa e criar sua família. Agora, governador, o que de maneira prática o senhor considera mais importante, ainda dentro da pauta de segurança, para aperfeiçoar a legislação ou o debate nacional? Eu já vi o senhor falando sobre a necessidade dos estados terem competência de legislar, assim como nos Estados Unidos, sobre questões penais. Queria entender qual a avaliação do senhor sobre a redução da maioridade penal, quais são as prioridades, quais são as principais mudanças, ou eventualmente qual será a plataforma que o senhor apresentará de mudanças de maneira objetiva para mudar a segurança pública no Brasil? Olha, Timóteo, repito, eu sou cirurgião, tá certo? Um paciente politraumatizado, você tem que estancar aquilo que vai levá-lo a óbito em poucos segundos, tá certo? Então você pode ter todo tipo de fratura, mas se você tiver uma lesão vascular grave, você tem que estancar aquilo ali, tá bom? Então nós estamos diante de um fato que nós temos que ser bem objetivos, tá? Uma situação como essa, isso exigiria de um presidente da República, se ele tivesse vontade de trabalhar, se ele tivesse disposição de trabalhar, tá certo? Era chamar o presidente do Supremo, da Câmara, do Senado, os governadores e dizer, olha, independente de qualquer posição a ser votada no Congresso Nacional, tá certo? Nós precisamos de entender que nós estamos vivendo numa situação de exceção, onde cada vez mais a criminalidade avança tomando espaço hoje de mercado, substituindo empresários, tá certo? Tomando conta da vida das pessoas e assumindo posições de
prefeitos, vereadores, deputados, senador, desembargador, juiz, promotor, procurador de justiça, enfim, defensoria pública, todos os níveis, tá certo? Dos poderes no país, e nós, neste momento, precisamos de poder aqui fazer com que haja um pacto para o enfrentamento que é uma realidade. Esse enfrentamento deverá trazer de nós diretrizes para que elas sejam aplicadas no país todo, para que a gente possa dar ao cidadão brasileiro liberdade e direito de ir e vir e de ter independência de poder trabalhar em nosso país. Eu acho que este é o momento, tá certo? Era um momento, sim, em que todos os governadores fariam parcerias com as ações do governo federal. O governo federal buscaria inteligência também em outros países, com satélites sofisticados, com ações sofisticadas. Por exemplo, você viu eu mostrar documento oficial, onde eu tenho hoje, na favela do Rio de Janeiro, 54 criminosos faccionados do Comando Vermelho, que são monitorados pela minha polícia, tá certo? E que nós não podemos entrar lá, porque tem uma DPF, chamada DPF das favelas, que não autoriza você entrar, até que se tenha toda uma tramitação até chegar ao Supremo, momento em que todos eles já estão sabendo e já deslocaram de local. A DPF, então, só para esclarecer, é uma ação de cumprimento de arguição fundamental, não é isso? Exatamente. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Exatamente. Uma ação do Supremo, só para ação do Supremo. Isso aí. Então, é hora de você chegar e dizer, olha, não é compatível mais, tá certo? Uma audiência de custódia, o cidadão que já roubou 20 vezes, simplesmente você liberá-lo. Não é possível mais você chegar dentro de uma casa e ter lá 500 quilos de maconha ou 200 quilos de cocaína e dizer, não, mas só que a invasão no domicílio e não seguiu todas as regras e por isso o cidadão está solto. E eu pergunto, então eu vou devolver. Se a operação não é legal, como é que eu vou ficar com um produto ilegal? Então tem que devolver o produto também para a casa do juiz ou para a casa do cidadão? Então veja, então você precisa ser direto nas coisas, tá certo? Se você quer cuidar da segurança pública, você precisa ser direto. Não basta fazer reunião que a conclusão é apenas uma, ou seja, eu vou invadir e vou retirar dos estados prerrogativas da Constituição de 88, tanto na área do ponto de vista da minha independência, como do meu direito concorrente nas penitenciárias. Porque se hoje o crime em Goiás caiu, é porque eu tenho controle 100% das penitenciárias. Lá em Goiás não tem visita íntima para faccionado e nem para estuprador. E de repente você transforma o escritório do crime num cumprimento de pena. Então, deixou de ser escritório do crime a penitenciária do estado de Goiás e passou a ser um lugar que o cidadão paga a pena. E lá está. Ele quer ser socializado, está dada a oportunidade a ele, lá dentro da estrutura da penitenciária. Mas lá dentro ele não vai ter telefone celular, ele não vai ter cocaína, ele não vai ter quarto de motel como tinha, ele não vai ter churrasco no final de semana, como era a rotina de todos eles. Então, isto é que eu falo a você. Uma situação crítica como essa não exige apenas uma PEC que todos nós sabemos a duração dela e o debate dela. Isso, se nós tivéssemos um estadista à frente do país, ele já teria convocado as autoridades para declarar uma ação conjunta de combate e buscaria os presidentes dos países, tá certo, da América Latina, para que também de forma conjunta pudessem atuar para conter. A cocaína só é produzida em 3 países. Então, se você tem um acordo, mesmo não tendo, mas você tendo como controlar as divisas da Venezuela, da Colômbia, tá certo, e da Bolívia, você faz um desmonte na cocaína. Então, por que nada disso é feito? Porque aí a pergunta que fica, qual é o interesse que tem o governo em deixar com que as facções avancem cada vez mais? Por que eles não tomam medidas eficientes? Certo? Se você for esperar lei para tudo, meu amigo, você me desculpa, tá certo? Mas nós estamos diante de um fato que desestabiliza a democracia brasileira, que ela já não existe em muitas partes do Brasil, em um amplo território nacional.